Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eu estou muito contente por mais uma parte que nós vamos receber hoje no tema, anote, a ministração dos anjos de Deus é uma realidade, parte 5. A cada parte, Deus tem nos ensinado um pouco mais. E hoje, nós estamos na parte 5. A ministração dos anjos de Deus é uma realidade. Deus, meus irmãos, trabalha em nossa vida através dos seus anjos. São eles que têm nos salvado. Meu Deus. São eles que têm te livrado. São eles que te protegem o tempo todo, amando de Deus. São eles que abrem caminhos, que resolvem situações que não podemos no nosso dia a dia resolver, por estarmos limitados. Meu Deus, eu só consigo ir até aqui, daqui para frente, só o Senhor na minha vida. E é através dos anjos que Deus nos ajuda nesses momentos. E a Bíblia, nós temos aprendido isso, está cheia de acontecimentos angelical. Não podemos ignorar. Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Não ignore a ministração dos anjos de Deus. Mas, pastor Sandro, eu nunca vi um anjo, mas isso não significa que eles não existem. Você também nunca viu Deus, mas isso não significa que ele não existe. Não é verdade? Alguém aqui já viu Deus? Não, eu também não. Mas isso não significa que ele não exista. E eu creio que ele existe. Eu nunca vi um anjo, mas eu não posso pensar que pelo fato de eu nunca ter visto, que eles não existem. Existem. Porque a Bíblia assim confirma para a gente. A Bíblia está cheia de ministração angelical. E nós temos que ter no nosso coração esse crer. Os anjos são os nossos conservos, disse o próprio anjo a João em Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 8. Se tiver aí, coloca aqui no telão, por favor. O anjo do Senhor falou a João, em Apocalipse 22, a partir do verso 8, que eles estão aqui para nos servir. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo o quê? Teu. Então o anjo falou para ele, nós somos conservos teu, olha só, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora quem? A Deus. E todo esse ensinamento a gente tem aprendido ao longo do seminário, desde a primeira parte. Então, a Bíblia está cheia de acontecimentos de ministração de anjos. E Apocalipse 22, 8 até o 9, é um exemplo disso. Até o diabo citou o serviço dos anjos. O diabo sabia desse benefício e falou para o Senhor Jesus. E isso está descrito lá em Mateus. Abra a sua Bíblia em Mateus, olha só. E tem gente por aí que ignora, não acredita. E segundo a Bíblia, a gente vê aqui o diabo citando o serviço dos anjos. Bom, enquanto tem muita gente aí que não acredita, eu, diabo, sei que existe. Olha só, Mateus, capítulo 4, a partir do verso 5. 4, 5 de Mateus.
O texto e o contexto fala aqui a tentação de Jesus ao estar no deserto. E no capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha ele citando o serviço angelical. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Até o diabo sabia, até o diabo era crente no serviço dos anjos. E quando Jesus estava lá no deserto, olha, se você se jogar aí, tem até anjo para te pegar lá embaixo. Eu creio, eu sei que existe. E você que está aí do outro lado, é incrédulo. Segundo a Bíblia, o diabo era crente na existência do serviço angelical. E não para por aqui não. Responderam-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o quê? Culto. Isso é entendimento também acerca dos anjos, que nós temos aprendido, hein? Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração tem que ser sempre a quem? A Deus. Verso 11. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Louvado seja. Amém? O diabo era crente e citou: tem anjos aí para ministrar. E tinha. Com a ausência dele, quem compareceu? O serviço dos anjos. E ainda tem pessoas que não acreditam. Não, isso aí é fantasia. A Bíblia é um livro obsoleto. Abençoado. É algo real. A ministração dos anjos de Deus é uma realidade. Tudo aqui funciona, acontece. Deus trabalha através dos seus anjos em nossa vida. Quando Deus quer ministrar saúde, Ele utiliza os anjos na tua vida. Quando Ele quer ministrar para que uma porta se abra, para colocar uma pessoa no teu caminho, para te dar uma causa ganha, para te prosperar, para te livrar, para te proteger, Ele utiliza esses instrumentos que Ele criou, os anjos. Que lá em Hebreus 1,14 fala que são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para nos servir. Amém? Louvado seja. Pastor, nós somos diferentes dos anjos ministradores? Não. Uma boa pergunta que também tem resposta. Somos segundo o Espírito, irmãos, iguais a eles, nós fazemos parte da família celestial também. Isso está descrito para o nosso entendimento em Lucas capítulo 20, a partir do verso 34. Abrem Lucas, capítulo 20, a partir do verso 34. E começa assim Lucas, livro histórico. 20 é o capítulo, a partir do verso 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém, abençoados?
Louvado seja Deus. Então, quando você sai desse corpo, você é igualzinho a um anjo ministrador. Amém? Que está ministrando a nosso favor. A única diferença nossa para eles é que eles não passaram pelo ventre de uma mulher como eu e você. Essa é a única diferença. Mas segundo o Espírito, somos iguais. Tudo isso, todo esse conhecimento que a gente está recebendo, o Evangelho da Graça, é algo exclusivo para aqueles que Deus quer dar. Entendimento, dar a conhecer. Por isso que tem pessoas que recebem e outras não. Se sinta um privilegiado, viu, meu irmão, de estar recebendo entendimento, o conhecimento da graça, esse ensinamento acerca dos anjos. Deus está te dando a conhecer. Deus quis que você entendesse, Deus quis iluminar os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. E é muito bom a gente pegar esse caminho, porque tem pessoas que ficam brigando, e você não deve discutir nem brigar com ninguém, porque não é por força e nem por violência. É Deus que dá o entendimento da palavra, é Deus que vai iluminar os olhos dessa pessoa para compreender o que nós estamos entendendo aqui. Amém? Seja um familiar seu ou não. E vamos a Colossenses, capítulo 1, verso 26. Colossenses 1, 26. E começa assim, o Evangelho em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Quem são esses santos? Eu e você, e quem está do outro lado me ouvindo. Não é aquela imagem de gesso. A Bíblia está se referindo aos escolhidos de Deus. Amém? Deus quis te dar o conhecer desses mistérios. Eu já fiz parte do sistema. O sistema não fala desse assunto. Anjos. Eles falam de outras coisas. Campanha corrente, objetos. O assunto deles é outro. Não se fala do mundo espiritual, como nós estamos aprendendo aqui. O entendimento aqui que Deus está nos dando. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos e advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo se esforçava ao máximo para levar esse evangelho revelado por Cristo. Amém? Recebo você também nesse mesmo ânimo, nessa mesma disposição, em nome de Jesus. Você planta e Deus dá o crescimento. Amém? Uma outra evidência, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 6. E começa assim a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá o quê? A luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Quem te revelou a graça não foi nenhum pastor, não foi nenhum bispo. O bispo, o pastor, foi apenas uma ferramenta, um instrumento de Deus. Mas quem iluminou os teus olhos, quem te fez receber a predestinação, que o diabo está destruído para sempre, que você é um salvo, sempre salvo, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus.
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento. Louvado seja, da glória de Deus na face de quem? De Cristo. Tipo assim, foi eu que te trouxe aqui. Você está ouvindo o meu evangelho porque eu te tirei de lá, da onde você estava. Eu saí porque eu estava cansado do sistema, estava cansado das campanhas, eu não queria mais fazer fogueira, pastor. Eu não queria mais pegar rosa, não queria mais manto. Fui eu, não, foi Deus. Foi Deus que fez com que você se aborrecesse de tudo aquilo, virasse a página e hoje estivesse aqui. Deus é que move tudo. Por isso que você tem que estar sempre orando para que esse milagre aconteça na tua família. Amém? Então, não é você, é Deus que vai dar entendimento do evangelho para o seu familiar, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido. Por isso, ore sempre ao Senhor para que esse milagre aconteça. Porque é um milagre de Deus. Uma pessoa ser iluminada para o evangelho. É um milagre de Deus. Porque, meu Deus do céu, o que está aí fora é muito fanatismo ainda, é muita idolatria ao homem, ao objeto. Quando a gente pensa que está acabando, não está acabando. Ainda tem muita gente presa às trevas. Tem muita gente precisando ser iluminada. Tem muita gente precisando sair das trevas para a luz. E não é pouca gente não, é muita gente. Pessoas no seu trabalho, pessoas que estão ali com a mesa cheia de amuletos. Você chega assim para conversar com a pessoa, tem uma mãozinha com a figa, tem umas pimentas de plástico, que você pergunta, para que isso? É proteção. Um galinho de arruda, para que isso? Proteção. Isso aqui, para afastar coisa ruim. A pessoa anda com um amuleto pendurado no pescoço. Essas igrejas todas condenam a igreja católica por conta da idolatria, mas todos eles fazem pior. É a corda ungida, é um manto ungido. Você sabia que tem até a corda ungida? Se baseando em passagem bíblica que não tem nada a ver com o que eles estão fazendo. Existe um poço. E para um poço se precisa do quê? De uma corda. De uma corda. Amém, pessoal? E ali está a tua bênção. E como que você vai pegar isso? Então está aqui a corda. Com essa corda a gente vai retirar do poço a bênção que você precisa. Amém, pessoal? Pronto, campanha feita. Campanha da corda ungida. E muitos embarcam nessa. E de tanto se repetir isso em vários ministérios, é como se diz, né? Uma mentira, quando ela é repetida muitas vezes, ela acaba virando o quê? Uma verdade, sem ser verdade. Esses dias eu liguei a televisão, mudando de canal, a campanha da corda ungida, para pegar a bênção no poço. Estão sempre inventando uma coisa. E botando Jacó no meio. E botando Abraão no meio. E botando Isaías no meio. E botando Jesus no meio. E botando Deus no meio daquilo. Louvado seja Deus por esse evangelho que nos libertou das trevas para a luz. Louvado seja. Paulo diz, meus irmãos, aprove a Deus revelar sua graça na minha vida. É um milagre você ter o entendimento do evangelho, viu? Porque quem é da lei vive uma vida de perturbação, diz Paulo. Em Gálatas capítulo 1, verso 6. Você se torna um perturbado. Você briga com pessoas por causa da religião. Você discute. Você coloca demônios na vida das pessoas. Essa situação na sua vida é um diabo, é um demônio. Você tem demônio. Você é meu marido, mas você tem demônio. Você é meu filho, mas você tem demônio. Isso que está acontecendo em casa é diabo, é demônio.
As pessoas põem o diabo dentro de casa, põem demônio nas pessoas, por falta de conhecimento, abençoado. E veja o que diz aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Gálatas 1,15. E começa assim, Gálatas 1,15. É bom esse conselho, nesse tema de hoje, para que você entenda que é Deus que vai dar um entendimento do que nós estamos aprendendo aqui. Amém? Capítulo 1, a partir do verso 15. Paulo dá testemunho da sua vida aqui. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho o quê? Em mim. Para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Louvado seja. Amém? Então, quem foi que revelou? Quem foi que deu conhecimento da graça para Paulo? Deus mesmo. Amém? Agora vamos a Provérbios, capítulo 2, verso 6. Por isso, não discuta com ninguém. Para estar aqui, não brigue com ninguém, porque não é por força, nem por violência, nem por debate bíblico. Eu vou debater aqui, porque a pessoa tem que entender que existe a ministração dos anjos, que é predestinado, que o mal está destruído. Não. O entendimento quem dá é Deus. Provérbios 2,6. Foi Deus que te escolheu para a sabedoria, para o entendimento, para o evangelho da graça. E temos essa evidência que confirma tudo isso. Provérbios 2,6. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Louvado seja. Jesus falou de certa feita: irmãos, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vem se não for por vontade do Criador. Isso está descrito, anote, em João 6,44. Sendo assim, Deus revela o Evangelho para quem Ele quer. Por isso, peça sempre a Deus por esse milagre. Amém? Aliás, persevere nas suas orações, sempre por isso, e persevere nas suas orações por tudo que você precisa. Porque nós temos aprendido nesse seminário, que quando você ora a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos para que te sirva. Abençoado, creia, as orações são ouvidas por Deus. E nós aprendemos em outras partes que o anjo chega a dizer isso. A tua oração foi ouvida e por esse motivo eu estou aqui. Então creia, as orações são ouvidas por Deus. E Paulo diz para a igreja: perseverai na oração, com ações de graça, que é uma coisa muito importante que eu quero que você aprenda também. Abra sua Bíblia em Colossenses 4,2. Colossenses 4,2. E começa assim, Colossenses, capítulo 4, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações o quê? De graças. Isso é muito importante, você ser perseverante com ações de graças. Você fechar os olhos da carne e abrir os olhos da fé. Ter bom ânimo, uma boa confissão, sempre dando graças a Deus por algo que ainda nem chegou, mas que na sua mente, no seu coração, você crê que já recebeu. Não espere ver para dar graças. Dê graças a Deus antes que se resolva isto. Amém? Isso que você precisa. É do jeito que está aqui.
Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, já agradecendo. Bom, não estou vendo, mas já agradeço, como se já recebesse. Isso é fé. Se você está orando por saúde, se há uma dor em você, uma enfermidade, Pai, eu já recebo que estou liberto desse sofrimento, dessa enfermidade em meu corpo. E já te dou graças, porque creio que já recebi. Creio, Senhor, que o meu corpo está se curando em um nome do Senhor Jesus. É perseverar com ações de graças. Amém? Dê graças por tudo a Deus. Dê graças pela comida. Tem pessoas que comem o alimento que Deus dá, mas são poucas que se lembram de agradecer a Deus. Nós temos que reconhecer a provisão de Deus em nossa mesa, em nossa vida. Nós somos alimentados todo dia por Deus. E tem pessoas que não lembram de agradecer. Eu te faço uma pergunta e não me responda, você que está aí do outro lado. Você tem agradecido pela comida que Deus põe na tua mesa? Você agradece pela provisão do sustento? Pastor, lhe sendo sincero, esse bom hábito, com o tempo eu fui perdendo. Mas eu lembro que o meu avô, a minha mãe, o meu pai, sempre agradecia na mesa. Esse hábito a gente tinha. Mas depois, pastor, isso foi se perdendo. A gente não pode se perder disso. Tem pessoas que Deus veste, tem pessoas que estão vivo e não agradece. Tem pessoas que Deus dá comida todo santo dia, ela não agradece nem pelo pão no café da manhã. Ela não agradece por nada. Ela não agradece nem por um minuto. Oh, meu Deus, obrigado por essa refeição. Obrigado por essa comida, por ter saúde para poder comer. Porque tem muitas pessoas que têm o alimento, tem muita prosperidade, muita riqueza, mas não tem saúde para desfrutar, Senhor. E eu tenho dada por Ti, como também essa comida que está na mesa. A gente tem que ser agradecido, abençoado. Porque isso é ministração dos anjos. É os anjos que ministram a prosperidade, ministram a condição para a gente viver sobre a terra. Porque Deus já falou no Salmo 91. Eu dou ordem aos meus anjos para que ministrem em todos os teus caminhos. Para que trabalhem, para que tragam o que você precisa em todos os teus caminhos. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, verso 10. Para você que se esquece de agradecer até pela comida que Deus põe na mesa para você. Olha aqui, ó, no telão para remir o tempo. Deuteronômio 8, 10. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém? Nós temos que ser agradecidos pelo fruto, pelo que a terra produz, pelo que chega na nossa mesa, abençoado. Tem muita gente ignorante. Vai eu não trabalhar para ver. Vai Deus não dar saúde para você trabalhar. Eu quero ver se tu vai pôr na mesa alguma coisa. Nós temos que ser agradecidos. Porque a Bíblia diz que o Deus que dá saúde é o mesmo que fere. Eu firo e eu saro. Amado, se Deus fere um dos teus olhos, isso já te incomoda, isso já te deixa triste, isso já atrapalha o teu dia. Se Deus fere a tua perna, isso já atrapalha o teu dia. Se Deus ferir alguma coisa em você, meu Deus do céu, isso é ruim demais. Então, se você está vivo, está com saúde, obrigado, meu Criador. Eu estou vivo graças a Ti. Obrigado até pela comida, Senhor. Por esse café da manhã. Pastor, o Senhor falou de
dos avós. Eu lembro que no tempo de mamãe, no tempo de papai, eu sempre ouvia meu pai agradecer. A gente tinha esse hábito antigamente, sim, pastor. Eu lembro da minha avó, do meu avô, lembro da minha mãe, de agradecer na mesa. Abençoado, a gente tem que ter esse hábito porque Deus ensina. Amém? De ser agradecido. E eu lembro também que tinha fartura na mesa. E fartura. Porque quando a gente é agradecido, no pouco, Deus te coloca onde? No muito. Ser agradecido, abençoado. Ah, mas às vezes eu estou no ambiente de trabalho. Feche teus olhos. Agradece com o pensamento, com a mente. Obrigado, Senhor. Estou com saúde para comer, graças a Deus. E se não está, recebo só me dando para poder comer. Eu quero comer tudo isso aí, em nome de Jesus. Amém. Está aqui, ó. Comerás e te fartarás. Recebo. E louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Está vendo? E tem que agradecer. Às vezes o pastor fala, a pessoa pensa, isso é bobagem. Não, nós temos que dar graças sempre a Deus por tudo. Pela comida, pelo trabalho, pelo salário, pela aposentadoria, pela família, pelo evangelho da graça, pela igreja. Amém? Graças, Senhor. A nossa vida aqui reunida, pelo evangelho da graça ter nos tirado das trevas para a luz. O Senhor me livrou daquele sistema que estava me condenando, me escravizando, enfim, me causando sofrimento, tristeza. Nós temos que ser pessoas que quando a gente passa por essa porta, a gente tem que adentrar aqui contente, feliz para servir a Deus. E está na Bíblia, desse jeitinho. Salmo 100, verso 1. Vamos lá. Salmo 100, verso 1. Quando você é obediente à vontade de Deus, o que é que acontece? Vem ministração de anjos. Então, tudo isso que você está aprendendo vai trazer a ministração dos anjos para a sua vida. Olha só, Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Isso é lindo demais. Apresentai-vos diante dele com cântico. Então, quando aqui você adentrar, adentre contente. Amém? Contente, dando graças por esse lugar que você recebe a palavra de Deus. Você não pode adentrar aqui como se estivesse carregando um peso. Não, abençoado. Ah, pastor, mas está me faltando, sabe? Coisas. Calma, tudo tem o seu tempo. Ah, pastor, está me faltando umas coisas financeiras, sabe? Está me faltando umas coisas lá em casa. Está faltando umas coisas na vida do meu filho. Tenha calma, tudo tem o seu tempo. Vai se acertar, vai se resolver. Mas no momento de servir ao Senhor, contente, faça com alegria, com satisfação. Isso tudo vai voltar para você. Pode ter certeza disso. Essa alegria, essa satisfação de servir a Deus, isso é muito importante, abençoado. E se a carne está militando, lute contra ela. Senhor, me dá ânimo, alegria do meu coração. E graças, Senhor, por esse dia eu estou vivo. Graças por esse lugar. Graças por essa palavra que eu estou recebendo. Graças por tudo. Recebo o que o mais o Senhor fará nessa situação. Tem algo me incomodando na minha vida, mas eu recebo que vai passar. Então, ter sempre essa confissão, ter sempre essa determinação na sua vida. E declare agora, eu me recebo de bom ânimo. Ah, pastor, tem uma coisa que está me incomodando. Tenha calma, que vai se acertar. Tem tempo para tudo. Vai se resolver. O que não pode é você servir ao Senhor como se estivesse carregando um peso, sabe? Uma coisa. Tem que ir, né? Vamos lá. Vamos.
servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos. Ninguém aqui é do diabo, hein? Olha só, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que maravilha, Senhor. Entrai por suas portas com ações o quê? De graças, dando sempre graças, obrigado por tudo, nos seus átrios, com hinos de louvor, render-lhe-ei graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Louvado seja, meu Senhor. Eu recebo você nessa glória. Isso que nós estamos falando é tão importante, de você aprender a dar graças a Deus antes de ver, de receber, porque essas foram as atitudes do Senhor Jesus com relação a Lázaro. Olha só, João 11, 41. 11, 41. Livro histórico, João 11, 41. O texto e o contexto aqui fala sobre Lázaro, a história você já conhece, então vamos ao miolo dela. 11, 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Mas peraí, o homem ainda estava ali ainda, mas ele já estava dando graças, tipo assim, para mim essa questão já está resolvida. Amém? E ele já estava agradecendo. É aquilo que nós aprendemos agora há pouco. Não espere ver para dar graças. Dê graças a Deus antes que se resolva a situação. Amém? É isso que Jesus nos ensina aqui. Seja qual for a sua necessidade, Senhor, eu já creio e já te agradeço. Já recebo que o Senhor já ministrou a meu favor através de teus anjos. Amém? Uma vez mais o verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Creia, as suas orações são ouvidas por Deus. Creia. Isso é muito importante. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-lhe e deixai-lhe ir. Amém, meus irmãos? Então aqui, o mais importante é você, sem ver, já agradecer. Meu Deus, eu tenho uma necessidade na minha vida, mas já recebo que ela já está suprida pelos olhos da fé. No meu coração, na minha mente, eu já te agradeço. Já creio que recebi. Nós temos que ser um povo assim. Amém? Aprender a dar graças a Deus antes de receber, antes de ver. Existem coisas que impedem uma pessoa de ser agradecida, de dar graças a Deus, que impede ela de agir assim: a ira, o rancor, a amargura, vingança, a dor, o dia mau. São coisas que impedem você de dar graças a quem? A Deus, por tudo. De você ser agradecido pelo dia, a dor, aquela enfermidade no corpo, e você: louvado seja Deus, recebo hoje sendo o melhor dia da minha vida. A dor pode impedir você de ser alguém agradecido. O dia mau, o problema no trabalho, aquele aborrecimento, e você: não tenho nem saco para orar hoje, quanto mais ouvir mensagem. São coisas que podem impedir você de ser um crente, um cristão agradecido a Deus.
como diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo, dai graças. A mágoa, o ressentimento, essas coisas impedem uma pessoa de ser agradecida a Deus. Amém? Você recebe esse entendimento? Pastor, eu estou numa situação tão difícil. Olha, receba que Deus vai te dar forças para suportar, para vencer, que Ele vai suprir as tuas necessidades e encher a tua boca de riso. Amém? E com essa evidência, vamos à oração e vamos colocar em prática o que Deus nos ensinou nessa manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos dar graças ao nosso Deus. Te agradecemos, meu Deus, por estar vivo, pela vida, pelo sustento, pelo teto que temos, pela roupa, pela provisão, meu Deus, da comida em nossa mesa, por Tua palavra em nosso coração. O nosso coração está cheio da Tua palavra, do Teu ensino, da Tua exortação nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, meu Criador. Agradeça, abençoado. Agradeça. Em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse ministério. Eu te agradeço por cada irmão que tem semeado para manter esse lugar, que nunca deixou de dizimar, que nunca deixou de ofertar, meu Deus, para podermos manter esse lugar e levarmos o Evangelho a muitos. E recebo mais e mais irmãos sendo alcançados por Tua graça, por nosso ministério, pela palavra que ministramos. Que essa graça, meu Deus, alcance muitos que se encontram triste, atribulado, achando que tem um demônio na sua vida, na sua casa, na sua família. Tem tantas pessoas assim, meu Deus, atribuladas, achando que tem um mal na sua vida. E eu recebo, Senhor, a nossa palavra, libertando, porque não é minha, é Tua, meu Senhor. Esse ensinamento de hoje, libertando esse Teu filho de todo esse ensinamento errado que esse sistema religioso tem colocado na cabeça de muita gente, meu Deus. Que cada problema que ela tem na sua vida é um demônio. E as pessoas, meu Deus, têm andado com perturbação, com sofrimento, com tristeza em suas vidas. E eu recebo, Senhor, a Tua palavra, a palavra da Tua graça, libertando, para que Cristo seja formado nesse irmão, que esse irmão seja iluminado no entendimento do Teu Evangelho, Senhor, assim como está acontecendo aqui, de glória em glória. A cada reunião, o Senhor está nos dando entendimento da Tua graça, Senhor, da Tua palavra. E te peço também, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, sara, Senhor, todo aquele que está doente. Ajuda esse Teu filho que precisa de um milagre no seu corpo, que precisa de um milagre na sua casa, no seu casamento, na vida do seu filho, que precisa de um trabalho, que precisa de um emprego, que precisa que uma porta se abra, que precisa de justiça, que precisa de livramento de pessoas que estão lhe perseguindo. Ajuda esse Teu filho que precisa da Tua ajuda, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Porque aprendemos desse seminário que todo culto, que toda oração tem que ser dirigida a Ti, Senhor. Até os anjos falaram. A Tua oração foi ouvida. Ela chegou ao Senhor.
E por causa das tuas palavras que foram ministradas a Deus, Deus me enviou aqui. E é assim que funciona. Você fala com Deus, você é grato a Deus, e Deus trabalha em sua vida através de seus anjos. E que assim seja, que você seja fortalecido, que você seja ajudado, que você seja prosperado, que você seja curado através dos anjos que Deus coloca para ministrar e trabalhar ao nosso favor. Que assim seja, meu Deus. Faça a sua oração, peça ajuda ao teu Deus e seja agradecido também. Em nome de Jesus. Graças, Senhor, te dou. Meu Criador, a tua palavra está semeada. O teu ensino está semeado, Senhor. Eu te dou graças pela oportunidade de ter sido instrumento para esse momento. Louve a Deus com as suas palmas bem forte. Que você tenha a melhor semana da sua vida. E graças ao nosso Criador, a palavra dele está semeada. Até a próxima reunião, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.